Aceitar. Samuel saiu da reunião. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais um pessoal ainda pedindo para entrar. Primeiramente, verificar se teve alguma dúvida, alguém não entendeu alguma coisa referente ao conteúdo passado, né? O conteúdo que a gente iniciou desse módulo, né, dos metazoários, do reino animal, sobre poríferos e quinidários. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, se alguém tem alguma dúvida, já posta aí no chat as dúvidas, né? Referente a esse conteúdo, tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre plateumintos e nemateumintos, já que nós temos, já postei um material lá, que são as videoaulas referentes a esse assunto lá no Maestro, uma lista de atividades também, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre plateumintos e nemateumintos, eu vou estar conversando com vocês, vou estar explicando algumas coisas, e depois vocês vão assistir as videoaulas para terminar. E aí, possivelmente, a gente vai ter uma aula extra essa semana, que não está no horário, tá? Essa aula extra vai ser sobre os moluscos. Eu vou estar postando lá uma parte gravada, lá no plural. Vou estar avisando para vocês no grupo de vocês do WhatsApp, para vocês assistirem às aulas, fazerem as atividades, para a gente encerrar esse módulo, tá? Para a gente não ficar muito atrasado referente a essa apostila, já que a próxima apostila já chegou, e para a gente estar fechando esse bimestre, tá? Então, aí, Maria, tem que ver se é só você que não está ouvindo, aí você tem que sair e entrar de novo, tá? Então, a maioria do pessoal está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo? Tem alguém que não está ouvindo? Tem alguém que não está ouvindo, a não ser... Aumenta o volume aí. Não tem muito o que fazer não, tá, pessoal? Ok? Está todo mundo ouvindo? Alô, alô, alô? Está todo mundo ouvindo? Tem mais alguém que não está ouvindo? É só o primeiro B que não está ouvindo, o primeiro A. Primeiro A está ouvindo? Só o primeiro B que não está ouvindo, só vocês têm, então tem que... Então, pessoal, entre e sai, vê se está tudo ok. Aí vocês têm que estar procurando entrar aí bem certinho, porque senão fica difícil, tá? Então, o primeiro A tem dúvidas ali. Quem é que está com dúvidas? O Pedro Martins tem uma dúvida e uma questão. Qual que é a dúvida, Pedro? Já faz a pergunta aí. B. Embora entre os animais o ciclo de vida ilustrado ocorra apenas no filo quinidária, entre os vegetais, como nos musgos briófitas, um tipo de ciclo de vida semelhante a este é comum. Entre os quinidários e os musgos existem diferenças marcantes com relação ao teor cromossômico das células em cada fase dos ciclos e também em relação ao tipo de divisão celular responsável pela produção de gametas. Explique essa diferença. Basicamente, quando a gente está falando nessa pergunta, Pedro, claro que a gente não falou ainda sobre plantas, não falamos sobre briófitas, mas aí é bom você dar uma pesquisada. Tem a ver com o ciclo de vida, né, dos quinidários, que é a metagênese, que é a alternância de gerações. Nós temos o ciclo de reprodução assexuada, que é feito pelos pólipos, que é o brotamento, né? E aí, através do brotamento ou estrobilização que os pólipos realizam, é uma forma de reprodução assexuada, eles dão origem às medusas, né? Através de uma larva, né? Que é a éfira. A éfira cresce, fica adulta e aí ela vai fazer reprodução sexuada.
E aí essa reprodução sexuada geram gametas, os gametas fazem uma fecundação, que vai gerar uma segunda larva, essa larva vai se fixar no solo e vai dar origem a um pólipo. Então, quando a gente está falando de reprodução assexuada, um indivíduo diploide dá origem a outro indivíduo diploide. Quando a gente está falando em reprodução sexuada, a gente está falando que a produção de gametas através da meiose gera gametas haploides, né? Mas que também, depois da fecundação, vão dar origem a indivíduos diploides. Nas plantas, nas briófitas, nós também temos a metagênese, que é a alternância de gerações. Nós vamos ter uma fase que a planta adulta, que ela vai produzir gametas, e aí essa produção de gametas é por meiose, então os gametas também vão ser haploides, e depois eles vão fazer uma fecundação e vão dar origem a uma estrutura, essa estrutura ela é chamada de esporófito, e lá vai acontecer a produção de esporos, que é por mitose, tá? E aí nós vamos ter a produção de esporos, e esses esporos também são diploides. Então, o que muda, qual é a diferença básica, tá? É que nos animais, no caso dos quinidários, a gente tem a alternância de gerações, em que os dois indivíduos a primeira que faz reprodução assexuada é um pólipo, que é um indivíduo totalmente diferente, né? É um indivíduo fixo, parado, que vai, por reprodução assexuada, dar indivíduo a uma medusa, que é de vida livre, que lá vai fazer a reprodução sexuada, a produção de gametas, que vai dar origem ao pólipo. Então, nos quinidários, um indivíduo dá origem a outro indivíduo diferente deles. Nas briófitas, eu também tenho esse ciclo, que é chamado de metagênese, só que a planta produz gametas, fase sexuada, tá? Os gametas se fecundam, dão origem a uma estrutura que é chamada de esporófito. Aí essa estrutura chamada de esporófito, ela dura um período da produção de esporos, que é por mitose. Os esporos também são diploide, eles caem no solo, germinam e dão origem à planta igualzinha. Não tem dá origem a uma nova planta diferente, tá? Que é o que acontece lá nos quinidários, que o indivíduo dá origem a outro totalmente diferente. Nas plantas, não. A fase gametofítica dá origem a uma estrutura que é chamada de esporófito, que não é uma planta, é só uma estrutura temporária, e aí, nessa estrutura temporária, sofre mitose, e essa mitose gera esporos que caem no solo, germina e dá origem à planta igualzinha à planta inicial. Ok? Será que eu consegui responder? Pedro, responde aí se eu conseguir responder. Mais alguma pergunta, pessoal aí? Pessoal do A e do B que está presente, nós temos 16 alunos no B e nós temos 18 alunos no A. Tá? Antes de eu responder a pergunta da Vivi, eu vou fazer a chamada aqui, tá, pessoal? Aí a chamada, aí vocês vão dando ok, quem está presente, que é agora uma obrigatoriedade nossa, né? Deixa eu abrir aqui o primeiro A primeiro, tá? Conforme eu vou fazendo a chamada, você vai colocando ok aí nos comentários, tá? Então, vou começar a chamada. Primeiro A, segundo A, desculpem, tá? Primeiro ano A não, é segundo ano A, né? Deixa eu pegar aqui. Segundo ano A. Já estava fazendo a chamada errada. Bom, Axa, Augusto, Breno, Diogo, Eduardo, Enzo Amorim, Enzo, Eric, Felipe Gonçalves, Felipe Kenzo, Guilherme Almeida, Habib, Isadora Bender, João Guilherme, Lucas Giongo, Luiz Fernando, Manuela Volpe, Marcela Barreto, Maria Clara Santos, Maria Eduarda Castro, Maria Luísa Nunes, Mariana, Matheus Henrique, Murilo, Pedro Henrique, Pedro Lucas, Rafael, Sávio e Tamires. Então, chamadinha aqui. Então, quem está presente aí, coloca ok. Vai ficar gravado essa chamada. Agora, eu vou fazer do segundo B, tá, pessoal? Então, pessoal do segundo B, deixa eu abrir aqui
a chamada de vocês, né? Vamos lá. Akemi, Ana Luísa, Ana Paula, Artêmios, Arthur, Beatriz, Bruno, Elias, Eloá, Felipe, Isabela Franco, João Guilherme, João Otávio, Júlia, Júlio César, Lívia, Maria Clara, Marisa Fonseca, Matheus Colete, Murilo, Murilo Graneto, Natália Volpe, Natália, Paola, Paula, Pedro Sanitar, Pedro Henrique, Viviane, Tainá, Túlio e Vivian. Coloca ok aí quem está presente, que vai ficar gravado aqui, ó. Está gravado aqui quem respondeu a presença, então é uma forma da gente estar avaliando. Agora, deixa eu ver aqui, o primeiro A parece que não tem mais perguntas. O primeiro B, surgiu uma pergunta aqui, a Vivian, fiquei com dúvida na questão 3, eu fiquei com dúvida no exercício de ontem. Qual exercício de ontem, Riviane? Também estou com dúvida na questão 3, prof, não entendi muito bem sobre os espículos dos poríferos. Espículos espinhos, tá? São espículas, na verdade, nós temos de dois tipos. Elas podem dar origem ao esqueleto interno de sustentação, que elas são de sílica e calcário. Então, as espículas é uma rede, é uma trama de substâncias químicas que vão formar o esqueleto dos poríferos, e elas se prolongam para fora do corpo de alguns poríferos, formando as espículas, que são espinhos que alguns poríferos têm para proteção, tá? Referente à questão 3, deixa eu abrir aqui o plural para ver qual que é a questão 3, certo? Vamos voltar aqui nas atividades. Questão 3, questão 3, questão 3, questão 3, questão 3, questão 3. A do de ontem, né? Do exercício dos poríferos, né? Estou olhando aqui o exercício de hoje. Questão 3. Qual questão 3? Tem duas questões 3 lá. Vocês podem especificar lá qual que é a questão 3, que vocês estão em dúvida, para mim poder ver qual que é. São duas questões 3, então vocês têm que especificar a questão lá. Dá uma olhadinha lá e faz a pergunta antes da gente estar respondendo. Mais alguém vai fazendo outras perguntas aí, o pessoal do primeiro A, do segundo A, quer dizer, tem alguma dúvida aí? Está com alguma dúvida ainda? Todo mundo conseguiu fazer os exercícios, as atividades? Tá? Riviane, a minha, prof. Qual a tua? Questão 11, questão 11, questão 11. Questão 11, vamos entrar na questão 11. A questão 11 fala sobre... Vamos ver qual que é a questão, para visualizar aqui. Questão 11. Aqui fala da Unirio, do Rio de Janeiro, que fala em algumas espécies de quinidários encontramos uma forma de reprodução conhecida como alternância de gerações. E nos vegetais, essa aqui eu acabei de responder lá para o primeiro A, tá? Que é qual a diferença entre as gerações, que se refere aos respectivos ciclos reprodutivos, qual a diferença entre as gerações, né? Basicamente, uma é a reprodução, a primeira, do caso das plantas aqui, dos vegetais, esporófito para esporo é reprodução assexuada, 1, né? O esporo para o gametófito é a germinação e o crescimento e o desenvolvimento, então são mitoses. Do gametófito para o zigoto aqui é meiose, e do zigoto para o esporófito é mitose. E nos quinidários, a mesma coisa, tá? Do pólipo para a medusa é reprodução assexuada, então são mitose, é brotamento. Da medusa para o gameta é meiose, reprodução sexuada. Depois o 3 é fecundação, e o do zigoto é metamorfose até virar o pólipo. Que momentos 1, 2, 3 e 4 dos referidos ciclos ocorre a meiose, tá? Então, a meiose vai ocorrer no ciclo 3 das plantas, dos vegetais, e no ciclo
2, tá? Dos quinidários, para responder essa questão aqui, tá? PUC adaptada. Riviane, análise de proposições a seguir. PUC adaptada, que é para marcar uma das características do filo quinidário. Questão 3. Os quinidários possuem 2 tecidos verdadeiros, a epiderme e a gastroderme. Então, se a mesogleia não é verdadeira, ela é o quê? Ela é só um líquido que preenche, é só uma estrutura que preenche o espaço. Na verdade, não é a epiderme, é a ectoderme, e a gastroderme é a endoderme. São os 2 folhetos embrionários, já que os quinidários são diblásticos, tá? Vou tentar responder aqui a da Lívia, que é a mesma também de alguém ali, né? A mesma da Lívia. Vou olhar lá a questão, então, que é a questão 3, que fala que é a questão adaptada. Questão adaptada. Vamos ver aqui. Diga as características que tornam o organismo Felipe prolífero. Deixa eu olhar a outra. A outra questão 3. Aqui. Da PUC adaptada. Analise as proposições a seguir e marque o que indica uma característica do filo quinidária. Tá? E aí nós temos alternativas. Primeiro, animais da escala evolutiva apresentarem digestão. Não, né? Porque os poríferos também têm digestão. Aí não está falando qual é a digestão, tá? Se é digestão intracelular, se é extracelular, não está falando isso. Mas porífero já tem digestão. B, formação de 2 tipos morfológicos de indivíduos. Está falando dos quinidários, sim, que são os pólipos, e as medusas, os indivíduos sésseis, que são os pólipos, que formam os corais, e as medusas, que são as águas-vivas. C, esqueleto formado por espículas, não, isso é nos poríferos. D, presença de células urticantes nos coanócitos, não, células urticantes é nos cnidoblastos, não é nos coanócitos. E E, presença de células flageladas que realizam movimento de água no corpo do animal. Isso é em poríferos, é a função dos coanócitos. Então, a resposta certa é a B. Os 2 tipos morfológicos é o pólipo e a medusa. Respondi as perguntas aí da Lívia e da Vivian. Deixa eu ver se no primeiro A tem mais alguma pergunta. Pedro Martins, professor, a questão 49 eu fiquei muito confuso, não entendi muito bem. Vamos lá na questão 49, então, tá? Questão 49. Questão 49. Bom, vamos lá na questão 49. É a questão do diagrama, né? Fala assim, o diagrama abaixo descreve as relações de parentesco entre as classes do filo quinidária com base nas características morfológicas listadas. Escolha a alternativa que relaciona corretamente a classe e suas respectivas posições no diagrama. Aí ele fala, basicamente, das características, né? Os nematocistos, que são os cnidoblastos, o surgimento da forma poliploide, que é a forma fixa, o surgimento do ropálio, que é uma estrutura, né? A estrobilização, que é o tipo de reprodução sexuada, a medusa com o corpo cúbico e o celenteron nos filamentos septais. Ok? Então, a gente tem um gráfico que é a escala evolutiva, né? Então, nós temos o indivíduo 1, 2, 3 e 4, são os indivíduos que estão representados nas alternativas. E aqui os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as estruturas que ali se encontram, né? Só que elas estão em numerais diferentes para facilitar, né? Aqui acaba tendo uma confusão, né? Eles podiam ter colocado então, a numeração romana aqui, normal, nos nematocistos e tal, para vocês poderem entenderem aqui, tá? Mas, em via de regra, ele quer saber, pela escala evolutiva, quando surgiu cada uma dessas estruturas, né? Então, aí a gente tem que estar colocando as estruturas corretas, tá? Então, a estrutura 1, que é os nematocistos, eles surgiram nas medusas, então são nos hidrozoários, tá? Nas águas-vivas, tá? Então, os nematocistos surgiram nessa estrutura, então, no grupo dos hidrozoários. O 2, que é o surgimento da forma poliploide, ocorreu no Cifozoa, tá?
Depois, A3, que é o surgimento do roupalho, aconteceu nos cubozoários, tá? Que é uma estrutura que é o nosso sistema nervoso difuso. E o 4 é o antozoário, né? Então, a gente tem na escala evolutiva a ordem do surgimento dos indivíduos. O último a surgir foram os antozoários, que são os pólipos. Primeiro foram as águas-vivas e os últimos foram os pólipos. Permitir, tem mais gente querendo entrar. O que é hidrozoário, cubozoário, antozoário e sifozoário? São as classes, Maria. Classe hidrozoa, dos hidrozoários é a hidra, tá? É um pólipo de água doce, de água salgada. Cubozoários são as vespas do mar, são as medusas. Antozoários são os corais, os pólipos dos recifes de corais verdadeiros. E os sifozoários são todas as outras águas vivas. São as classes, tá? Dentro do filo dos quinidários. Então, o que é hidrozoário, cubozoário e antozoário são classes, tá? São grupos, são classificações, são as divisões do grupo do filo dos quinidários. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguma pergunta sobre essa primeira parte? Bom, já respondi algumas questões aqui. Se ninguém tem mais dúvidas referente aos poríferos e os quinidários, nós vamos estar começando os plateumintos e os nemateumintos. Podemos iniciar? Todo mundo que está aqui presente na aula, a gente pode estar começando a falar sobre os plateumintos e os nemateumintos. Podemos? Ok, está todo mundo respondendo que sim, nas duas turmas. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou estar compartilhando a tela aqui para estar mostrando os plateumintos e os nemateumintos. Lembrar que plateumintos e nemateumintos são vermes, e o que a gente tem que prestar muita atenção lembrar que eu já coloquei esse material lá, vai ter videoaulas falando sobre plateumintos e nemateumintos lá dentro do Maestro, e tem uma lista de exercícios para vocês resolverem também. Só que essa lista de exercícios que está lá não tem tempo, não tem prazo para ser entregue, tá? Mas eu vou estar estipulando e vou estar entrando durante o dia e vou estar mudando isso aí, vai ficar para sexta-feira, é o prazo, né? Até sexta-feira à noite para vocês estarem entregando essa atividade, tá? Então, vocês têm tempo, não vai ter tempo para as questões, vocês podem estar fazendo com calma, só vai estar o prazo de entrega para sexta-feira, tá? Lembrando que, para quem não pegou a primeira parte da aula, eu comuniquei que nós vamos ter uma aula extra para a gente terminar esse módulo, tá? Que é sobre os moluscos, vai ser uma aula gravada, vai ter as videoaulas lá, vai ter uma atividade também, eu vou estar postando possivelmente ou na sexta-feira, como uma atividade de casa, uma tarefa de casa, para vocês visualizarem, para a gente terminar esse módulo, e aí semana que vem a gente vai terminar o módulo de genética, e aí a gente vai ter uma avaliação, uma atividade avaliativa, para a gente terminar as notas do primeiro bimestre e a gente iniciar o segundo bimestre, ok? Lembrando que essa atividade avaliativa vai ser como se fosse uma prova, são 20 questões, vão ser sobre, basicamente, esses dois módulos aqui finais, tá? Só vai ser os dois últimos módulos, vai ser o módulo dos metazoários e o módulo de genética, tá? E aí vai ser durante a aula, vai ser uma das aulas, ou na segunda ou na terça-feira, vai ser na semana semana do dia 7 até o dia 15, vai ser essa avaliação. Eu vou passar as instruções, vocês vão ter um tempo para resolver cada questão e vocês vão ter que entregar até o término da aula, que o término da aula é às 8h40. Então, começa às 7h30 e vai até às 8h40, deixa eu ver aqui o horário, até às 8h40 para vocês responderem. Talvez a gente consiga um período um pouquinho maior, né? Então, vocês vão ter 1h10 para responder, 70 minutos para responder essa atividade, que vai valer como prova, tá? Para a gente terminar a média, né? Claro que
todas as notas de vocês são referentes a todas as atividades que vocês vêm fazendo, as presenças nas aulas online, as provas que a gente já fez, que são aquelas provas que a gente fez presencial, e aí a gente vai ter mais essa avaliação online, tá? Para a gente poder estar fechando o bimestre de vocês, fechando as notas de vocês, ok? Então, só para a gente passar esses recadinhos aqui de como é que vai acontecer a nossa avaliação. Então, assim que nós terminarmos o módulo na próxima semana sobre genética, a gente vai estar fazendo a avaliação na outra semana, ok? Lembrando que a gente vai ter algumas aulas extras, tá? Algumas aulas extras para a gente poder terminar esse módulo, terminar esse conteúdo, para a gente poder estar passando para a próxima apostila, para a gente não ficar muito atrasado e assim sucessivamente, tá? Uma outra coisa, um outro recadinho importante que nós vamos ter a partir, né? A gente não tem uma previsão de volta, a previsão mais otimista aí de volta às aulas é lá pelo dia 17, dia 18, mas ainda não tem nada certo, tá? Se eu corrigir, já corrigi. Na próxima aula eu vou estar passando para vocês as notas, tá? Na verdade, eu vou estar enviando para vocês no privado, tá? As notas de vocês. Ou eu vou colocar as notas lá dentro dos materiais, vocês assistam e vejam, tá? Eu vou ver como é que vai ser a melhor forma de estar passando as notas. Já foi corrigida, sim. A de genética também, tá? E a gente vai ter, se a gente não voltar às nossas aulas normais no mês de maio, que é a ideia, né? A gente está voltando no mês de maio, as nossas aulas normais, e a gente prolongar por um período maior essas aulas online, a gente vai começar a ter aulas de laboratório virtual, tá? E essas aulas de laboratório virtual vai ter um relatóriozinho para vocês fazerem, uma atividade para ser feita em toda a aula, e possivelmente essa aula de laboratório ela vai ser uma aula Web Lab, isso, e também vai ter alguns outros sistemas que a gente está usando aqui, que a gente está preparando para vocês. Vai ter aulas ao vivo, vou estar mostrando microscópio, mostrando os bichinhos para vocês, essas coisas todas, né? Para a gente poder estar visualizando. E aí vai ter uma atividade sempre para a gente estar realizando, caso as aulas presenciais não voltem, tá? Caso as aulas presenciais não voltem, a gente vai ter as aulas online de laboratório. Talvez eu grave essas aulas até mesmo lá no laboratório do CI, tá? Mostrando os animais, mostrando as características, tá? Para a gente poder entender e a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, para quando a gente voltar, a gente não fique muito defasado referente às aulas também de laboratório. Ok? Todo mundo compreendeu? Todo mundo entendeu como é que vai funcionar a nossa avaliação e também como é que vai funcionar se nós não voltarmos às aulas presenciais? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre... Eu vou falar assim, eu vou fazer uma forma geral, tá, gente? Eu vou passar bem rapidamente, eu vou falar bem rapidamente sobre nematelmintos e plateumintos. Eu vou falar basicamente as coisas mais importantes que vocês precisam se deter e focar quando vocês estiverem assistindo as videoaulas. Lá tem os resumos e tem as videoaulas, para vocês se focarem nisso aqui, que é a parte mais importante da questão dos vermes, tá? Então, prestem bem atenção naquilo que a gente vai estar falando agora para vocês. Então, lembrar que tanto nematelmintos quanto plateumintos, que são os próximos grupos, os próximos filos, são vermes, e todos os vermes nós vamos ter dentro desses grupos os causadores de doenças. Então, eu preciso saber as características gerais, quer dizer, para você poder saber a questão evolutiva, órgãos e sistemas que vão aparecendo, isso é muito importante. A classificação, que são os grupos, os animais, né, os representantes, e as doenças, e o ciclo de como a gente pega essa doença, o que ela causa, e a profilaxia, que é as prevenções, o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças. Então, vocês têm que ficar de olho nessas características. Então, características gerais, questão evolutiva de sistemas e órgãos, que agora eles vão começar a subir, né? Vão começar a ser triblásticos, vão ser acelomados, depois pseudocelomados, vão começar a surgir sistemas mais complexos, e aí os grupos, que são os animais, dentro dos animais, as doenças que eles causam ou não, e os problemas, né, que eles vão causar, e aí como é que a gente pega e como é que a gente combate
quais são que a gente pode fazer para prevenir a gente não pegar essas verminoses, tá? Então, isso é muito importante. Eu vou falar de uma forma geral, bem resumidamente, sobre isso. E aí, vocês, quando vão assistir o material que está lá disponível também para vocês, vocês vão se deter basicamente nessas características, tá? Eu vou estar compartilhando a tela aqui do computador para vocês poderem visualizar, tá? Vamos compartilhar numa tela inteira. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu perguntar se está todo mundo vai estar visualizando, né? Vamos lá, ver se está todo mundo visualizando. Está todo mundo vendo a tela do meu computador? Está todo mundo vendo? Escreve aí se está todo mundo vendo a tela do meu computador. Está todo mundo vendo? Primeiro A, primeiro B, está todo mundo vendo? Beleza, então vamos compartilhar a tela do computador. Beleza? Está todo mundo vendo aqui o Filo dos Plateumintos? Deixa eu só dar um ESC aqui, porque eu não consigo ver. Lembrando que eu tenho que voltar e voltar, tá? Para poder ver o que vocês estão escrevendo, tá, gente? Então, eu vou voltar aqui para ver se está todo mundo vendo lá a apresentação, ok? Alguém disse que não, a Maria disse que não. Tá? É só ela que não está vendo, o resto está todo mundo vendo a tela do computador. Tá? Então, é importante que ela compartilhe corretamente lá. Entra e sai, tá? Para poder visualizar de novo. Tem que clicar na minha imagem, tá, Maria? Clica na minha imagem aí no computador, clica na minha imagem, no meu nome, que aí vai aparecer a minha tela. Vê se tá... Quem não tá vendo, vai lá no meu nome, clica no meu nome para poder ver a minha tela, tá? Quem mais aqui disse que não? A Lívia. Lívia, conseguiu? Mais alguém aqui, deixa eu ver se no primeiro está todo mundo vendo. Então, para visualizar o que eu vou apresentar, tem que ir lá no meu nome. Beleza, então vamos lá, vou começar. Vou apresentar de novo a tela aqui. Bom, o filo dos plateumintos são os vermes de corpo achatado, tá? Vamos passar aqui as características. Então, são vermes de corpo achatado, triblásticos. O que é? Com os 3 folhetos embrionários, tá? Endoderme, ectoderma e mesoderma. Então, até os quinidários nós tínhamos o grupo que era chamado de diblásticos, né? Só tinham 2 folhetos embrionários, que davam origem à epiderme e à gastroderme. Agora, nós temos 3 folhetos embrionários. Com o surgimento do 3º folheto embrionário, vai surgir mais órgãos e sistemas, tá? A simetria é bilateral, quer dizer, só pode ser dividido o corpo do animal em 2 partes. São protostômios, quer dizer que durante o desenvolvimento embrionário, surge primeiro o ânus e depois vai surgir a boca. É o primeiro grupo a ter essa característica. E são acelomados. O que é acelomados? Os órgãos e sistemas estão misturados aos tecidos. Basicamente é isso, tá? Então, são vermes de corpo achatado, são triblásticos, simetria bilateral, protostômios e acelomados. Deixa eu voltar lá e ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Ninguém fez nenhuma pergunta. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Beleza? Então, vamos dar continuidade, tá? Voltando aqui. Uma outra característica, que é uma tendência evolutiva diferente dos quinidários, então o aparecimento da mesoderme, que é o 3º folheto embrionário, e o surgimento do sistema nervoso ganglionar, com início de cefalização, quer dizer, o surgimento de um sistema nervoso bem desenvolvido, diferente dos outros, que era chamado sistema nervoso difuso, e é os primeiros animais a ter sistema excretor. Então, agora já tem, né, alguns sistemas bem definidos, tá? A fisiologia. O que eles vão ter? Então, sistema digestório incompleto ou ausente, tem uma boca, órgãos de digestão, e a saída também é pela boca, então a entrada e a saída é pelo mesmo órgão, que na verdade é chamado de boca faringiana. A ausência de sistema respiratório e circulatório, não existe nem a respiração e nem circulação, apesar que a questão da respiração, em alguns representantes é por difusão pela epiderme, mas não é um aparelho respiratório, tá? O sistema nervoso é ganglionar, o sistema excretor chama-se de células flama, ou solenócitos, que é o primeiro órgão que faz a filtragem dos líquidos intersticiais, já que não tem sangue, não tem sistema circulatório. E o sistema reprodutor, eles podem ser monóicos, quer dizer, serem hermafroditas, terem os 2 sexos, né, no mesmo indivíduo, que é a grande maioria, ou dioicos,
que são de sexos separados, ter macho e fêmea. Então, para cada grupo tem uma característica diferente, uma característica importante, tá? Sistema digestório. Então, o sistema digestório começa com a boca fica aqui, ó, nessa região próxima ao ânus, que é essa faringe aqui, ó, ela coloca para fora e suga a matéria orgânica em decomposição, e aí passa por todo o restante do corpo. Alguns grupos têm a epiderme ciliada, com células táteis que ajudam a perceber as características do ambiente. Nós temos aqui esse olho, que é os ocelos, que são as células fotorreceptoras que percebem o claro e o escuro, e tem uma diferença, né, que tem uma cabeça aqui, ó, bem protuberante, que facilita a questão da cefalização, tá? Aqui o sistema excretor. Eles são dois grandes estruturas que passam ao redor do corpo do animal, da cabeça até o ânus, e os solenócitos ou células-flama é uma célula ciliada, parecido com o coanócito, que é uma célula que vibra, filtra os líquidos intersticiais e retira os compostos nitrogenados, tá? Sistema nervoso ganglionar, tem dois gânglios na cabeça, embaixo daquelas células que parecem olho, né, que são os ocelos, que são as células fotorreceptoras, são chamadas de gânglio cerebroide, e dois cordões nervosos que se espalham por todo o corpo. Então, já tem um sistema nervoso bem complexo, que é chamado sistema nervoso ganglionar. Sistema reprodutor, para cada grupo, para cada classe, para cada estrutura de animal, nós temos um sistema reprodutor diferente. Então, os monóicos, que são os hermafroditas, nós temos dois animais desse grupo, que é a planária e a tênia. A planária é um animal de vida livre, a gente vai falar sobre ele. Quando a gente tem aqui insuficiente, é que precisa de dois indivíduos, precisa fazer a troca de material genético entre os dois indivíduos. E quando a gente tem a palavra suficiente aqui nos monóicos, é que ele faz autorreprodução. As tênias são os únicos animais de todo o reino animal que faz autofecundação. Ela mesma se autorreproduz, não precisa de outro indivíduo. Os dioicos, nós temos o Schistosoma mansoni, que é o macho e a fêmea, que é esse indivíduo que está aqui, ó, o macho e a fêmea, apesar da fêmea viver dentro do corpo do macho. E a reprodução assexuada ocorre em alguns representantes, principalmente nas tênias, que é a regeneração, que é quando se perde parte do corpo, se dá origem a um novo indivíduo a partir daquela estrutura, e a estrobilização, que é soltar partes do corpo de forma natural, muito parecido com a estrobilização dos quinidários, soltam uma parte do corpo e aquela parte do corpo dá origem a um novo indivíduo, tá? Então, o sistema reprodutor, os que são monóicos, nós vamos ter o ovário e o testículo bem desenvolvidos, tem os dois aparelhos reprodutores. Nos que são dioicos, vai ter no macho só o testículo, na fêmea somente o aparelho feminino, que é o ovário, o oviduto, todas as estruturas aqui, tá? A forma de reprodução por regeneração é quando a gente corta o animal em pedaços, cada pedaço dá origem a um novo indivíduo, e a estrobilização tem a ver com essas estruturas aqui, que são proglótios, são estróbilos, que a tênia vai soltando essas estruturas, e essas estruturas estão dando origem a um novo indivíduo, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta até agora, alguém está com alguma dúvida? Alguém, assim, lembrando que eu estou só fazendo um apanhado geral, tá, gente? Eu estou falando assim de uma forma mais contexta, porque vai ter as videoaulas lá para vocês assistirem com calma, verem todas as explicações referente ao plateumintos e nemateumintos, tá? Então, eu estou fazendo de uma forma bem rápida para a gente poder acompanhar aqui, né? A gente tem apenas mais 12 minutos de aula, tá? Então, se a gente não conseguir terminar essa revisão rápida, vocês vejam as videoaulas. A Júlia pediu o que é monóico, porque ele precisa de outro indivíduo. Monóico é porque, apesar de eles serem hermafroditas, tendo os dois sexos, os aparelhos reprodutores não conseguem fazer a cópula sozinha. Então, ele precisa de um indivíduo, de um outro indivíduo igual a ele, que para fazer a troca. Então, a parte masculina de um indivíduo vai fecundar a parte feminina do outro e vice-versa, tá? Então, quando a gente fala de insuficiente, que é o que acontece na maioria dos casos dos hermafroditas, a maioria dos hermafroditas não consegue fazer a autofecundação. O único que consegue fazer a autofecundação é a tênia, porque os aparelhos masculino e feminino são internos e eles conseguem fazer a cópula, tá? Então, isso é uma característica importante. Já tirando a dúvida aqui, né? Parecido com as minhocas, isso, tipo a minhoca. Exatamente, Pedro, tá? Vamos voltar aqui para os plateumintos, para a gente terminar essa parte aqui.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. Nós temos 3 classes dentro dos plateumintos, que é a classe tubelária, que é os de vida livre, sistema digestivo incompleto, não tem anéis, quer dizer, corpo liso, é a planária, que é esse animalzinho aqui, que é o de vida livre, é o único dos vermes que a gente vai falar até agora que não é parasita, cara, que não causa doenças, é a planária, é essa classe tubelária. Depois nós temos a classe trematoda, que eles são parasitas, vivem dentro do sistema, tem um sistema digestório incompleto, sem anéis, que é o Schistosoma mansoni e a fasciola hepática. Esse grupo trematoda são os únicos também que são dioicos, sexos separados, tem macho e fêmea. E o cestoda, que são os parasitas, que são as tênias, né? Tem sistema digestório ausente, é o único também animal que não tem sistema digestório desse grupo, ele absorve diretamente, e ele tem a reprodução assexuada e a autofecundação, tá? Eu vou estar falando aqui de alguns dos representantes de cada grupo, das doenças agora, tá? Dos verminoses. Então, verminose é só na classe trematoda e na classe cestoda, a classe tubelária não tem verminoses, tá? Então, o Schistosoma mansoni, que é esse animalzinho aqui, tá? Que nós temos o macho e a fêmea, eles são dioicos, com dimorfismo sexual, o macho e a fêmea são diferentes, tamanhos e formas diferentes. O macho tem o chamado canal ginecófilo, que é uma abertura no corpo onde a fêmea entra e fica lá dentro, tá? Alojada dentro do corpo do animal, onde eles ficam se acasalando e se reproduzindo. Tá? Habitam vasos mesentéricos, que é o sistema porta-hepático, fígado e baço, causando o aumento e a destruição do fígado e do baço. Conforme eles vão se alimentando do fígado e do baço, a cavidade celomática, né, vai inchando, vai ficando grande, e a gente chama de barriga d'água. A barriga fica bem dura, bem cheia de líquidos, e devido a esse problema que eles causam no sistema porta-hepático. O ciclo é simples. O ciclo é um ciclo dividido em que nós temos o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Basicamente, o macho e a fêmea depositam ovos que saem pelas fezes. As fezes contaminam a água. Quando o ovo entra em contato com a água, ele eclode numa larva, que a larva é chamada de miracídio. O miracídio nada e vai fecundar o caramujo do gênero Biofilaria, que está dentro da água doce. Lá dentro ele vai ocorrer uma fase de reprodução assexuada, que é o esporocisto, que ele vai dar origem a esporos. E aí os esporos vão se transformar numa segunda larva, que é a cercária. Quando eles saem do caramujo, matando o caramujo, a cercária é a segunda fase larval, que nada pela água, vai entrar pela pele dos animais e vai parar no sistema sanguíneo e vai causar todos os problemas, tá? Mas aí esse ciclo vocês vão estar prestando atenção lá nas aulas, nas videoaulas, tá? Aqui a característica principal, que é a chamada de barriga d'água, ou esquistossomose, causada por esse verme, que é essa cavidade, né, essa barriga bem protuberante aqui, que é o acúmulo de líquidos devido à destruição do fígado e do baço, tá? A profilaxia, tomar cuidado com lagoas e águas que possam estar contaminadas, principalmente onde tem caramujo, né? Basicamente, a destruição do caramujo, que é um hospedeiro intermediário, para não acontecer as fases da vida, e principalmente tratar os doentes que estão com o verme, para deixar que as fezes deles contaminem águas e assim sucessivamente, tá? Teníase. A teníase ou a tênia sólio, nós temos dois tipos de tênia, nós temos a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio, a característica, basicamente, é a cabeça, tá? Em que a tênia sólio tem ganchos quitinosos, tá? Anéis menos ramificados, e geralmente os anéis são eliminados junto com a defecção e podem causar a cisticercose, que são os cistos. E a tênia saginata, sem ganchos, anéis maiores e ramificados, eliminados geralmente entre intervalos de defecação, que pode também causar a cisticercose. Então, o tipo morfológico está aqui, um animal de corpo achatado, a partir do ovo. Aqui está a cabeça das tênias, com os ganchos, com as ventosas. É um animal que pode chegar até 10, 15 metros de comprimento. A diferença está aqui, ó, entre a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio tem ganchos na cabeça e a tênia saginata não tem esses ganchos na região da cabeça, tá? Então, aqui a divisão, cabeça com ventosas, o escólex, que é essa região aqui
da cabeça, do pescoço, e depois nós temos as proglotes, que são esses anéis. Cada anel tem um aparelho masculino e feminino. Então, é aqui que ocorre a reprodução sexuada. Nos últimos anéis é que vão ocorrer a reprodução sexuada. Geralmente, o animal, quando está grávido, já houve a fecundação, cada proglote dessa sai com as fezes, cai no solo, eclode, libera os ovos e aí inicia todo o ciclo, tá? Patogenia. As tênias causam duas doenças, que é a teníase, que é quando a gente adquire o verme adulto, comendo a carne de porco e de boi crua, ou mal assada, que é a chamada os vermes da carne do porco e do boi. O pessoal que gosta, né, de carne de boi mal passada tem que tomar cuidado. A de porco, dificilmente a gente come carne de porco mal passada, né? E geralmente o verme o ovo vai eclodir no adulto e você vai ter o verme adulto que vai viver no seu intestino, vai causar a desnutrição, a vitaminose, vômitos, podendo levar à morte por desnutrição. E a cisticercose é quando você ingere o ovo, não a carne, ingere o ovo com água e alimentos contaminados, e esse ovo, em vez de ele eclodir, ele vai migrar pelo sistema sanguíneo e vai se instalar dentro de tecidos e órgãos, causando os chamados cisticercos, tá? E esses cisticercos, o problema maior é quando causa na cabeça, né? Vai causar neurocisticercose, podendo causar cefaleias, tonteiras e até a morte, tá? Então, o ciclo é básico: o homem é o hospedeiro do verme adulto, os ovos saem com as proglotes, contaminam a água e o solo, animais são contaminados, porco e boi. Ali dentro da carne do porco e do boi vai acontecer a cisticercose, quer dizer, esse cisto vai se instalar nos músculos e a gente come a carne mal passada, ingere o cisto e começa o ciclo novamente, tá? A profilaxia, então, é fazer a inspeção da carne de porcos e boi pelos frigoríficos, dar os vermífugos para porco e boi, para eles não pegarem isso, e comer a carne, principalmente de porco e de boi, bem passada, tá? Bem passada. Não pode comer carne de porco mal passada, tá? Então, é uma característica importante a inspeção, né, de frigoríficos e matadouros e tomar cuidado com esses animais. A cisticercose é a questão de tomar cuidado com a água e alimentos, né? Filtrar a água, ferver a água e higiene pessoal para que não haja a contaminação. As outras medidas, né, lavar bem as roupas, lavar bem o material e tomar remédios de vermes periodicamente, tá? Aqui nós temos um outro verme, que é a fasciola hepática, muito parecido com a cisticercose, tá? A fasciola hepática também tem um caramujo de água doce, só que ela contamina, causa só o ciclo nos animais, não causa o ciclo no ser humano. É raríssimo as doenças que vão causar, essa verminose vai causar no ser humano, geralmente é nos animais, tá? Então aqui, ó, aí nós temos o Echinococcus granulosus, tá? Que também aqui é dos peixes, tá? Em cachorros. Aqui o ciclo, né? Para quem quiser saber um pouco mais, carneiros e cachorros são os hospedeiros, não tem a ver com o ser humano. E depois eu tenho, esse aqui é muito importante, é o que vem acontecendo muito pelo consumo e os hábitos que a gente pegou, né? Que é comer carne de peixe crua, que é o hábito japonês, né? Que é o Diphyllobitum lactatum, que é o ciclo dos peixes, né? Aí sim, o verme tem o peixe como um hospedeiro. Se você comer a carne do peixe crua, você vai estar adquirindo esse verme, ok? Deixa eu voltar aqui para o pessoal, ver se temos alguma pergunta. Professor, você vai mandar esse slide? Professor, manda esse slide para a gente depois, ok? Vou mandar. Tem mais alguém aqui? Mais alguém no segundo lá tem alguma pergunta? Não, ninguém tem pergunta. Então é o seguinte, gente. O que é o anel? O anel é uma parte chamada de proglote, tá? Chamado de estróbilo ou proglote. Cada anel tem todos os órgãos dentro de cada anel. Então, quando ela solta o anel pode dar origem a um novo indivíduo por regeneração, ou o anel já está grávido, que a gente chama, cheio de ovos fecundados, e ele libera os ovos e acaba contaminando todo o restante da água, tá, gente? O nosso horário está acabando, tá, gente? Nosso horário está acabando. Nosso horário aqui é até as 8h40. Nós temos ainda 11 minutos, tá, gente? Para a gente estar falando referente aos nemateumintos, tá? Só que os nemateumintos, eu vou falar só das características principais e depois vocês vão dar uma estudada sobre as doenças, tá? E a profilaxia delas, tá? Então, aqui nos nemateumintos, também chamados de asqueumintos, características são triblásticos, simetria bilateral, igualzinho aos outros, são protostômios,
agora são pseudocelomados, quer dizer que parte dos órgãos ficam alojados dentro de uma cavidade entre a mesoderme e a ectoderme, e são vermes de corpo cilíndrico que tem uma pele protetora, porque esses são vermes que ficam migrando de um órgão para o outro dentro do corpo humano, tá? Então, os nematóides têm que tomar uma característica, tomar muito cuidado, porque são os principais vermes, aqueles que causam as maiores verminoses, são aqueles que causam a maior mortalidade de crianças nos países subdesenvolvidos, que falta de higiene pessoal, tá? Então, tendências evolutivas. Aparece um sistema digestivo completo, agora não é mais incompleto, tem boca e ânus. A tendência para a dioquia, que quer dizer serem dioicos, serem de sexos separados, serem macho e fêmea, não terem hermafroditismo. A tendência a ter um ciclo de vida monoexênico, quer dizer, só ter um hospedeiro, não ter dois hospedeiros. Por exemplo, os plateumintos têm sempre dois hospedeiros. O homem e um animal, no caso dos quistossomose é o caramujo, no caso da teníase é o porco e o boi. Aqui, geralmente, é um único hospedeiro, apesar de nós termos aqui vermes transmitidos por insetos, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas os insetos não fazem parte do ciclo, os insetos só são vetores, só transmitem os vermes, né? Picam o animal que tem, o verme, e transferem para o outro. Dentro do inseto não acontece nenhum tipo de ciclo. E o primeiro tem um sistema nervoso mais complexo do que o dos plateumintos, com glândulos cerebrais mais desenvolvidos, tá? Aqui a característica para a gente entender o que é acelomado, pseudocelomado e celomado. Isso aqui vocês vão ver bastante, tem na apostila de vocês. Acelomado, essa parte azul aqui é o celoma, quer dizer que os órgãos e sistemas não são bem divididos. Pseudocelomado já inicia, ó, aqui essa parte azul que é o celoma, já tem uma estrutura de organização dos órgãos, que é nos nemateumintos, e depois vai surgir nos moluscos e nos anelídeos, são celomados. A partir de todos os outros animais, tudo é celomado, os órgãos ficam alojados dentro de uma cavidade abdominal, todos alojados dentro de um sistema bem organizado, tá? Então, nós temos eles de vida livre e parasita. Os de vida livre são encontrados na água, são encontrados no solo. Lembra que a gente já viu isso no laboratório, né? Quem fez as lâminas de água viu, alguns viram os nematóides lá, que são da água, são de vida livre. E nós também temos os parasitas, que são tantos de vegetais, fungos, bactérias, os parasitas de todos os outros seres vivos. Os nematóides parasitam todos os outros seres vivos, principalmente os seres humanos, tá? Sistemas, tá? Tem um sistema epitelial de revestimento, que é uma cutícula para proteção, já que eles passam pelo estômago, passam pelo aparelho digestório, então, para não serem digeridos, eles têm uma proteção. Tem o sistema digestório completo, tem o sistema nervoso ganglionar, o sistema excretor é tubos em H, aparelho reprodutor masculino e feminino, já que eles são dioicos, e ainda não continuam não tendo sistema respiratório e nem sistema circulatório. Aqui o revestimento, que é essa cutícula, né? O corpo é muito parecido com o de uma minhoca, só branco, tá? A gente vai ver esses animais em laboratório, tá? Então, é uma característica desse grupo. Aqui tem boca e ânus, então o sistema digestório ele é completo, né? Tem a boca, ó, aparelho digestório e ânus. Uma característica importante que existe é dimorfismo sexual. O macho tem uma dobra, né? Com dois pênis, que são chamadas espículas copulatórias na ponta. Tá? Aqui, ó, aqui a boca. São diferentes formas para se alimentar, e aqui a espícula, que é o pênis do macho, que a fêmea não tem, só o macho tem, então é um dimorfismo sexual. Aqui o aparelho excretor são dois tubos longos que acabam se encontrando, então por isso que parece um H, por isso se chama túbulos em H, tem um polo excretor por onde a urina sai, tá? E aí nós temos os ciclos, nós temos as doenças, a ascardíase, que é a doença mais comum, que é causada pela lombriga, tá? Que aqui é água e alimentos contaminados com os ovos, o ovo eclode dentro do corpo da pessoa, vira adulto, a larva, né, tem uma fase larval, que é chamada de biofilária, que vai passar pelo sistema circulatório, coração, pulmão, depois vai parar no sistema digestório, onde ela fica adulta e começa a sua reprodução, mas isso vocês vão ver nas aulas, nas videoaulas, tá? Aqui a diferença entre o macho e a fêmea, né, tem uma diferença, o macho sempre é menor, tem essa dobra aqui, que é uma característica importante. Aqui, ó, a ascaris, né, que é esse animal branco, aqui geralmente eles são encontrados, tem essa boquinha aí para fazer alimentação. Depois eu tenho aqui, ó, os ovos da ascaris, aqui tamanhos diferentes, as ascaris dos animais, todos os animais têm essas verminoses, tá?
O amarelão, que é o Ancylostoma duodenale, que é um verme pequenininho, que também é chamado de opilhão, ou causado por dois vermes, né, que é o Ancylostoma duodenale e o Necátode americanus. Aqui estão as diferenças entre os dois, macho e fêmea. A gente pega esse verme caminhando descalço pelo solo contaminado. O verme entra, a larva entra pela pele. A gente não precisa ingerir os ovos, mas também é uma forma de ingestão. E aí o verme entra, vai fazer todo o mesmo ciclo, vai passar pelo aparelho circulatório, coração, pulmão e vai entrar no sistema digestório. Esse é um animal hematófago, então ele perfura, né? Então ele entra aqui pela pele, vai migrar por todos os órgãos, e quando ele chega no intestino, ele fica perfurando o intestino, causando sangramentos, e aí vai causar a anemia, né? E aí, conforme ele vai se alimentando das células sanguíneas, ele vai liberando a bilirrubina, que vai se impregnando na pele, dando a característica amarela. Por isso, o nome da doença é chamado de amarelão. Então, pegar sempre andando descalço, né, no solo, aí acaba pegando esse verme, depois vocês vão ver os outros sintomas, tá? Filariose, que é causada pelo verme chamado de Eucheria bancroft, que é uma das poucas verminoses transmitida pela picada de um artrópodo, que não é um pernilongo, é o barbeiro, que é o coleóptero, é um tipo de percevejo. Ele pica, né, as pessoas e os ovos, as larvas entram, né, em contato. Geralmente, quando a pessoa coça, os ovos entram na corrente sanguínea, na ferida, e eles vão se instalar no sistema linfático. E aí vão causar um aumento exagerado, um bloqueio do sistema linfático, causando um aumento devido à obstrução, né, vai causar um dilatamento nos órgãos. Aqui nós temos aqui, ó, seios, o aparelho escrotal, a gente está falando aqui do testículo, as pernas são os principais alvos, né, eles aumentam de tamanho, né, então por isso é chamado de elefantíase, né, porque essa é uma característica. Lembrando que isso aqui é irreversível, não tem cura, a pessoa, uma vez que tem isso, vai ter a vida toda, ela consegue matar os vermes, mas não consegue diminuir os sintomas, tá? Isso é importante, porque se a pessoa não for tratada, um inseto que picar ela e picar outra pessoa, transfere. Aqui, algumas tribos indígenas têm a questão do testículo, né? O tamanho do testículo é uma parte importante. E, por último, o bicho geográfico, que também se pega pela terra, é o chamado de Ancylostoma brasiliense. Nós temos o gato e o cachorro, né, que são os portadores, cagam na areia e no solo, e a gente caminha e acaba pegando, né, as feridas. É um verme que vive pela parte cutânea, e temos uma série de profilaxias para falar. Temos outras doenças, que é a oxiriose, nós temos outras doenças que vocês vão estar vendo nas videoaulas, tá? Eu passei bem rápido, tá, gente? Eu estou falando bem rápido para a gente poder fazer um resumo geral, e depois a gente vai ter mais uma aula para a gente poder fazer a revisão e tirar as dúvidas sobre esse conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Pode mandar esse slide, vou mandar esse slide. Então, pessoal, é isso aqui. Entrem lá na aula de vocês, assistam todas as videoaulas sobre plateumintos e nematelmintos, façam os exercícios até sexta-feira. Sexta-feira vai ter o prazo final, eu vou estar colocando vou entrar agora durante o dia e vou botar a data final de entrega. Não vai ter prazo para vocês resolverem as questões. Façam. Possivelmente na sexta-feira eu vou estar postando mais uma aula, eu vou estar avisando no grupo de vocês sobre moluscos, vocês assistam as videoaulas, eu vou estar passando as instruções, façam os exercícios para a gente terminar esse módulo. Na próxima semana, a gente vai fazer uma aula, já que nós temos feriado, né? Tomar cuidado, né? Temos um feriado essa semana. Então, vai estar lá, não vai ter prazo também para vocês poderem assistir e fazer. Mas a gente vai estar fazendo 2 aulas semana que vem, aulas extras, para a gente tirar dúvidas sobre esse módulo, e a gente vai iniciar o módulo da genética, e aí na outra semana, depois do dia 10, a gente tem a nossa avaliação. Ok? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou estar já encerrando essa aula, porque eu já vou começar a próxima aula com os primeiros anos, ok? Então, um abraço a todos. Vocês podem estar saindo aí da sala, eu vou estar parando de gravar a aula, e aí a gente se encontra, né, para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar no meu WhatsApp e fazer as perguntas que eu tento responder lá para vocês, ok? Um abraço a todos.